Urgente reviravolta no Vasco, 12 milhões de reais na mesa, proposta recusada e reunião para selar o caldeirão de São Januário agita a torcida na web. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira pela manhã, é claro. O Gigante da Colina vem com muitas informações. Hoje você está aqui no canal destinado à torcida do Vasco. Então eu peço para você humildemente deixar o like, correr aqui embaixo, se inscrever no canal que nós estamos chegando à marca de 100 mil inscritos e tá faltando a sua inscrição. Então corre ali na moral e deixe a sua inscrição aqui no canal para fazer parte dessa grande família. E claro, antes da gente começar com as informações, eu sempre deixo uma facilidade para você aqui antes do início. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e quer ser a sua parceira também. É isso mesmo. Você corre ali embaixo, clica no link que a Estrela Bet vai proporcionar para você, dobrando o seu primeiro depósito e, claro, lembrando que para palpiteiros que estão na Estrela Bet atuantes, podem jogar o Estrela Bet Day, que é o basquete junto com o elenco profissional do basquete do Vasco em São Januário, já aconteceu no ano passado e, claro, prêmios exclusivos, camiseta do basquete do Gigante da Colina, com patrocínio do Master Estrela Bet e, claro, canecas, chaveiros e muitos prêmios. Cara, você tá dando muito mole de ficar nessa plataforma que não te dá nada. Não é possível que você ainda tá nela. Porra, vou fazer o seguinte, cara, de novo, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link, então sai fora dessa aí e vem, para de dar mole, vamos ganhar prêmios exclusivos. Quem sabe você no Estrela Bet Day em São Januário, vai lá correr o risco de viver junto à emoção com o Vascão. Beleza? Corre ali, primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, vou chamar a vinheta. Enquanto passar a vinheta, você deixa o seu like aqui embaixo. Não esqueça. E claro, se inscreva para a gente bater a meta de 100 mil inscritos. Beleza? Solta a vinheta. Bora pro vídeo. Reviravolta no Vasco, proposta recusada, 12 milhões de reais na mesa e reunião para selar, quem sabe, né, um acordo para o caldeirão de São Januário pulsar ainda mais. Lembrando que vamos falar nesse vídeo muito sobre mercado da bola, mas antes eu peço para você deixar o like, não esqueça de deixar o joinha para ajudar aqui o nosso trabalho. Bom, olha só. Dirigente do Rennes, né, confirmou que o Vasco está muito próximo, né, na contratação do atacante Carlos Andrés Gomes. O colombiano de 22 anos de idade, que joga pelas pontas, pode, nessa semana, que o Admar Lopes disse, né, que teríamos aí novidades, tanto para a saída quanto para as chegadas. O do Carlos Andrés Gomes pode ser o primeiro reforço, né, dentro, né, desse panorama pós-sorteio da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Thiago Mendes chegou nessa janela, o Vasco também conseguiu a renovação contratual com o Léo Jardim e a contratação em definitivo com o Felipe Coutinho, e só até agora, né? A torcida critica muito essa janela, mas o Admar Lopes volta a falar, né, que segue buscando ali reforçar a defesa e o ataque, que a situação financeira não é boa, que nomes não podem sair, tem que ter sigilo nesse momento para que não atrapalhe nas negociações. E, é claro, essa semana a expectativa, né, do anúncio de Andrés Gomes, Carlos Andrés Gomes, colombiano de 22 anos, estava lá, né, tá no Rennes da França, meio que encostado, estava no Salt Lake lá dos Estados Unidos, jogou muita bola lá, né, na MLS e pode aí chegar ao Vasco, um jogador promissor ainda, muito promissor, muito jovem, que tem aí umas características interessantes para esse elenco que não tem, né, esse tipo de opção. Enfim. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a reviravolta no Vasco. Detalhes sobre Matheus Ferreira. É o jovem volante Matheus Ferreira, né, que tem passagem por seleção brasileira. Esteve no Rio agora nos últimos dias, né, para selar o retorno ao Vasco, né? Jogador que pediu liberação ao São Paulo o liberou. E agora o jogador chegou no Rio, foi lá negociar com o Vasco. Reuniões internas aconteceram e decidiram que não irão ficar com o Matheus Ferreira. Bateram o martelo e o Matheus Ferreira então retorna ao São Paulo e vai, obviamente, né,
o São Paulo vai exercer a opção de compra no valor de apenas R$1,5 milhão. Para quem não se lembra, foi o início da minha pergunta sobre a sucatização da base para o presidente Pedrinho, né, onde ele tirou o foco falando que eu sou agressivo, que enfim. O Matheus Ferreira ali, que sua opção de compra está ali no entorno, né, do salário mensal do Felipe Coutinho. Apenas um mês contrata esse jogador. É impressionante, né, esse negócio não ter sido desfeito. E o Vasco teve a oportunidade, né? Tiveram ali o nome do Matheus ventilado de volta, trazendo de volta. O Matheus foi para o Rio de Janeiro, treinou à parte, tá? Em um campo, né, público, um campo público ali de society, fazendo treinos físicos para não ficar parado. E agora o volante retorna a São Paulo, porque o Vasco não quis retomar aí o jogador para o clube. Então o Vasco vai perdê-lo, né, muito provavelmente, por uma opção de compra de apenas R$1,5 milhão. É brincadeira, né? É o salário praticamente, por volta do salário do Felipe Coutinho. Um mês contrata um jogador de base seleção brasileira, né? O Matheus, que era uma das esperanças ali do Cruz Maltino para a posição de volante. Bom, a situação é o seguinte, tá falando em mercado da bola, vamos falar sobre R$12 milhões na mesa. O Vasco pode receber proposta de time de Israel, de olho em Matheus Carvalho. E olha, essa proposta pode ser muito boa também para o jogador, né? Segundo as últimas informações do AV, o Vasco pode receber essa proposta e o Matheus Carvalho estaria inclinado em sair, porque a proposta para o jogador também seria muito boa. E aí, será que é o momento de fazer algumas modificações nesse elenco, fazendo vendas, jogadores indo, jogadores saindo? Será que essa janela de transferências a gente vai ter o desafogo, né, da folha salarial? Enfim, proposta chegando para o Matheus Carvalho, para mim, pode aceitar de olhos fechados. E você, qual é a sua opinião? Bom, falando em mercado da bola, vamos continuar aqui no assunto, porque o Galatasaray teria recusado a proposta do Vasco, né, por empréstimo por Carlos Cuesta, né? A ideia ali do clube é vendê-lo de forma definitiva por um valor aproximado a €8 milhões. O Vasco tem dificuldade nesse tipo de transação, né? Busca ali um pagamento futuro mais pesado, mais bruto, e não desistiu ainda do jogador. Vai tentar aí fazer uma outra proposta para tentar contar com Carlos Cuesta. O jogador está de saída, né, do Galatasaray, diga-se de passagem, mas parece que o Vasco esbarra em algumas questões financeiras nesse momento. Bom, olha só, vamos lá, vamos falar aqui sobre o que interessa, né? O Vasco encara o Botafogo pela Copa do Brasil e tivemos uma reunião muito importante de duas torcidas que fazem a diferença na arquibancada, né? O presidente Fabinho da Força Jovem e o Foca, né, da GDA, as duas baterias que predominam hoje nas arquibancadas de São Januário. Essa reunião, muita gente já começa a fomentar, né, a falar da ideia da união das baterias, algo que já aconteceu num passado bem próximo, né? Nesse momento a gente tem duas baterias nas arquibancadas, a da GDA se posiciona atrás do gol, ali onde fica a estátua do Roberto Dinamite, e a Força Jovem fica na curva, né, ali da ferradura. Observando esse cenário, essa reunião traz a esperança, né, de muitos torcedores, principalmente os que vão em São Januário, para mantermos aí uma unidade nas arquibancadas. Quem ganha com isso é o Vasco. Numa boa, duas grandes torcidas aí, a Força Jovem com a sua linda história, né? Essa história maravilhosa que tem à frente aí da instituição, né? Uma torcida que não tem nem o que falar, torcida que briga pelo Vasco, que cobra quando tem que ser cobrado. E a GDA, né, que é um estilo diferente, um estilo barra brava, muito mais parecido com as torcidas argentinas. Então, é um modelo diferente, né? Quem vai nas arquibancadas de São Januário sabe do que eu estou falando. A Força Jovem traz mais um enredo, um samba enredo ali para as arquibancadas, e a GDA traz mais aquela ideia de barra brava, de torcida uruguaia, torcida argentina ali, que tem os instrumentos diferentes. Tá faltando só ali o trompete, né? Se tiver o trompete, vai ficar igualzinho ali as torcidas argentinas, uruguaias, equatorianas, enfim, as torcidas têm esse estilo, né, de barra brava e a GDA. Então são dois estilos diferentes que eu acredito que, se houver uma união, estaremos todos nós ganhando, né, nas arquibancadas do Caldeirão. Torço muito para essa união, você não sabe o quanto. Eu estou em São Januário todos os jogos e faz a diferença essa união, porque são duas torcidas que agitam ali, né, as arquibancadas. Muitas das vezes cantam juntas, né, ali as músicas, principalmente em
em momentos em que o estádio está em êxtase, né? Mas tem alguns momentos que foge um pouquinho, sim, né? Uma puxa uma música ali, outra puxa aqui. Como tem uma certa distância, uma distância considerável, fica meio que difícil de entender de onde que está partindo o som. Então, mas a gente sabe que o presidente Fabrinho foca, né? Eles são muito Vasco e vão pensar bem aí em relação a melhorias. Sempre pensam, né? Principalmente agora, né? Fase decisiva da Copa do Brasil. Bom, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários e, claro, lembrando que daqui a pouquinho eu estou voltando com muito mais informações. Peço para você deixar o like, você deixando o like aqui embaixo, que não te custa nada, você faz com que a plataforma fale, né, que falar de Vasco é positivo e a gente precisa dessa positividade. Então deixe seu like para dar aquela moral. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.